Fala galera, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves, eu sou especialista em Power BI e análise de dados. Olha que maneiro que a gente vai aprender aqui na aula de hoje. Criar esse gráfico de colunas e percebam aqui que as colunas estão sobrepostas. E tudo isso utilizando visuais nativos, DAX e raciocínio lógico para a gente chegar nesse resultado final, ok? Não vamos utilizar nenhum visual baixado da loja, somente visuais da própria Microsoft. E aí já vou aproveitar também, né, a aula de hoje e mostrar como fazer essa quebra de linha com formatação condicional de uma maneira bem mais fácil do que eu já mostrei no canal anteriormente, por conta da atualização de dezembro de 2023, ok? E também não deixe de final do vídeo, onde eu mostro algumas outras possibilidades. Por exemplo, deixar também as barrinhas com formatações condicionais, inserir rótulos aqui embaixo, ok? Vou mostrar várias opções, né, que você tem com esse gráfico, ok? Então, se você já gostou da aula, pessoal, não, gostou da aula não, né? Gostou, né, do tema aqui da aula, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e comentar bastante, porque isso ajuda demais o canal a crescer, ok? Então, não esqueça aí de dar essa força. Então, sem muita enrolação, né, Jefferson? Bora pra aula. E aí, galerinha, primeiro ponto é vocês precisam ter a atualização mais recente do Power BI. Esse vídeo é gravado aqui em dezembro de 2023, então você precisa ter uma versão igual ou superior a essa. Jefferson, não sei ver qual que é a minha versão, então venho aqui na guia de ajuda, clica em sobre e aqui vai aparecer qual que é a versão que você está. Precisa ser uma superior ou igual a essa aqui, dezembro de 2023. Depois que vocês atualizarem, aí vocês precisam vir aqui nessa configuração. Vai aparecer aqui um pop-up na tela, vocês vão vir aqui em recursos de visualização, e aí deixe marcado aqui opções que eu utilizo bastante. De preferência, deixe marcado todas essas, mas em especial essa aqui, ó, interação de objetos, parâmetro de campos e cadeia de caracteres dinâmicos. E claro, né, os novos visuais aqui de cartão e das novas segmentações. Ok? Falado isso, prontinho. Agora eu quero mostrar as 3 medidas que eu vou trabalhar aqui nesse exemplo, que é o faturamento, que é um total de vendas. Eu tenho aqui a meta, e aí você dividindo um pelo outro, você vai ter aqui a porcentagem da meta. Ok? Mas aí vocês podem utilizar medidas da realidade de vocês. O interessante é vocês entenderem os conceitos que eu vou passar daqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos adicionar um visual aqui na tela. Botão direito, adicionar um visual. O visual que eu vou escolher é esse visual gráfico de colunas, agrupados e linha. Ok? Prontinho. Agora, no eixo X aqui do nosso visual, eu vou trazer da tabela calendário o mês abreviado. E agora, no eixo Y da coluna, eu vou trazer a medida de meta. Eixo Y, prontinho. Agora, deixa eu até dar um zoom aqui, que vai facilitar a vida aí, principalmente quem estiver assistindo por celular. Então, primeiro, esses títulos aqui, eu não quero. Eu posso deletar, posso clicar 2 vezes rapidinho neles, e aí a gente pode deletar, ok? Agora, esse eixo, botão direito, o eixo X, botão direito, vou colocar o tamanho 8, a fonte vai ser a Segoe Semi-Bold, e aí a cor, vou escolher esse azulzinho aqui mais escuro. Ok? Essas linhas de grades aqui, ó, eu vou remover, então clico nelas e aperto o Delete, Ctrl Z, porque eu acabei deletando tudo aqui. Então, botão direito, formato, aí agora posso selecionar, né, o que eu não quero, que é essas linhas de grades, e aí, delete. O eixo Y, agora eu vou fazer o seguinte, o eixo Y em faixa, eu vou colocar o mínimo como 0, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, o eixo Y a gente vai desabilitar, porque daqui a pouco a gente já vai inserir aqui os rótulos de dados. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui em colunas, qual foi a medida que a gente inseriu aqui? Foi a meta, né? Então eu quero que a meta ela fique com uma cor aqui cinzinha. Então vou escolher essa cor cinzinha. Prontinho. A princípio aqui eu já tenho a configuração inicial. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso, né, colocar aquela barra que vai ficar sobreposta aqui no nosso gráfico. E como que a gente vai fazer essa sobreposição? A gente vai utilizar um artifício técnico que é aqui na barra de erros. Olhem só. Barra de erros. Aí nós temos aqui o limite inferior e o limite superior, ok? O limite inferior vai ser o valor 0, já o limite superior vai ser o valor, né, do faturamento, ok? Então, vamos lá. E aí agora eu vou criar uma medida que vai me retornar o valor 0 para a gente colocar aqui no limite inferior da barra de erros. Então, botão direito, nova medida, e aí deixa eu dar um zoom aqui, prontinho. Eu vou colocar, eu vou numerar as medidas para ficar mais fácil eu dar algum suporte aí caso vocês tenham alguma dúvida. Por exemplo, Jefferson, na medida número 3 eu não entendi tal parte. Aí fica muito mais fácil e mais rápido, né, dar uma resposta aí para vocês, ok? Então, medida número 1 vai ser o limite inferior. E aí o valor vai ser 0, não tem muito segredo, ok? Agora com o gráfico selecionado, aqui ainda em barra de erros, a série que a gente está trabalhando é a da meta. O que a gente vai fazer? Nós vamos habilitar. A partir do momento que habilitou, vamos pegar essa medida número 1 e vamos trazer aqui para o limite inferior.
Prontinho. A partir desse momento, já até apareceu aqui esses marcadores abaixo. Olhem só, vou remover, os marcadores sumiu. Inserir aqui o limite inferior, olhem só, apareceu aqui os marcadores. Agora, no limite superior, é a própria medida do faturamento. E agora nós já temos aqui as nossas barrinhas de erros. O que a gente pode fazer? Esses marcadores, tanto no início quanto no final da barra, eu prefiro remover eles. Então, nessa parte aqui das opções, a gente pode minimizar. E agora a gente vai maximizar aqui a opção da barra. E aí, onde tem forma do marcador, que está esse tracinho, olhem só, se eu colocar uma bolinha, aparece aqui uma bolinha. Se eu colocar o triângulo, aparece o triângulo. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar nenhum. E agora, em largura, eu vou aumentar o máximo que dá. Que nesse caso aqui, em dezembro de 2023, o valor máximo é 10. E aí eu vou colocar essa cor, deixa eu ver aqui, ó, só para vocês verem. Coloquei essa cor laranja, mas aí eu vou escolher essa cor aqui, puxada aqui por um azul escuro. E aí, para eu ganhar um pouquinho mais de espaço nessa barra, eu tenho aqui o tamanho da borda. Então eu posso aumentar aqui a borda, que é o valor 2. E aí, a princípio, eu vou colocar a mesma cor aqui. Tá vendo? A mesma cor da barra. Aí nós conseguimos ganhar aqui 2 pixels de cada lado, ok? Deixando aqui a nossa barrinha um pouquinho mais larga. E aí, a princípio, olhem só, já está tudo dinâmico. Olha só que legal, nosso gráfico ele já está ganhando vida, ok? Agora, o que a gente precisa fazer? Eu preciso posicionar os rótulos aqui em cima. Mas antes de posicionar os rótulos aqui em cima, essa barrinha cinza, que é a barra da meta, eu tô achando ela um pouquinho larga. Vamos diminuir ela aqui um pouquinho? Então, com o gráfico selecionado, a gente vai vir em colunas, e aí em layout, a gente vai aumentando esse valor. A princípio aqui está 20, 30 ficou assim, deixa eu ver, vou colocar aqui, talvez aqui 40. 40 aqui para mim ficou legal. E olhem só, tudo dinâmico de acordo com os filtros que a gente aplica aqui no painel. Perfeito. Agora o que eu preciso? Eu tenho que posicionar os rótulos aqui em cima do ponto mais alto das barras, ok? Então a gente tem aqui o seguinte, olhem só, lembrando que esse azul aqui, quem que é? É o faturamento. O cinzinha, ele é a meta. Então a gente precisa avaliar, né? Quem que é maior, o faturamento ou a meta? E aí, o que for maior, a gente vai retornar aqui como um ponto bem aqui em cima. Ok? Parece complicado, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma nova medida. O nome dessa medida vai ser a medida 2. Vou colocar assim, diferença da meta. Será igual. Eu vou fazer o faturamento menos a meta. Prontinho. Agora eu vou pegar essa medida e vou trazer ela aqui para dentro desse cartão. Essa medida aqui que a gente acabou de criar. Percebam que ela retornou um valor aqui negativo. Por quê? A gente pegou o faturamento, que tá me trazendo aqui o valor de 1,17 bilhões, e fizemos menos a meta, que foi um valor maior, de 1,24 bilhões. Então, a diferença disso retornou menos 76 milhões, ok? Então, teoricamente, ok. Teoricamente, não. Então, esse valor aqui é o que faltou em 2019, né, para eu bater a meta. Por isso, né, que eu não atingi aqui o 100%. Passou aqui, ó, só atingi 90%. Praticamente aqui arredondando 94% da meta, ok? E para que eu criei essa medida? Para eu fazer um check. Por exemplo, como eu tenho que retornar o ponto mais alto de cada um aqui dos contextos, então eu vou utilizar essa medida aqui como base. Por exemplo, aqui em janeiro, vou clicar em janeiro só para vocês verem o que aconteceu, retornou um valor negativo. Então, quando essa diferença da meta for menor que 0, eu vou trazer o valor da meta, que é o valor aqui mais alto. Diferente, por exemplo, aqui em outubro. Olhem só, selecionei outubro. A diferença da meta foi maior que 0. Então, quando esse valor for maior que 0, aí eu retorno o faturamento, que é o ponto mais alto aqui da nossa barrinha. Ok? Então, vamos lá criar agora a medida número 3. Já entendemos a lógica. A medida número 3 vai ser o nosso rótulo base. Ok? Daqui a pouco vocês já vão entender o porquê desse nome. Aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer no if, né? Opa, cadê if? Então, a gente vai avaliar se a diferença da meta ela é maior que 0. Se for, a gente vai retornar quem? Vamos retornar o faturamento. Se não, a gente vai retornar quem? O valor da meta, ok? Prontinho. Vamos apertar Enter. Essa medida aqui, por enquanto, ela só é uma base, tá? Para a gente posicionar uma linha bem aqui nos pontos mais altos de cada um dos contextos. Vamos ver se isso aqui funcionou. Vou pegar essa medida e aí vou trazer ela para onde? Para o eixo Y da linha. Olhem só, eixo Y da linha. A princípio, não funcionou porque, né, habilitou esse eixo aqui secundário. Olhem só. Vou clicar aqui nessa opção, a princípio parece um bug. Por quê? Ele está desabilitado, porém aqui no gráfico ele habilitou. Então a gente habilita e desabilita. Agora já sumiu o eixo Y secundário e aí a nossa medida base, ela já foi posicionada no ponto mais alto de cada um aqui dos meses, ou seja, de cada um dos contextos. E tudo isso aqui está dinâmico de acordo com os filtros que eu aplico aqui no painel. Olha só, que demais, né?
Show. E por que eu fiz isso aqui? Pelo seguinte, agora eu vou pegar essa linha para posicionar os rótulos de dados aqui em cima. Então, com o gráfico selecionado, a gente vai fazer o seguinte, vou adicionar o rótulo de dados. A princípio, habilitou o rótulo de dados aqui para todas as séries, tanto a meta quanto o faturamento. Então, a princípio, o da meta a gente vai desabilitar. Okay? Agora, dessa medida número 3, rótulo de base, a gente vai deixar habilitado. A posição do rótulo eu sempre quero que fique acima da linha, então vou marcar a opção acima e não quero que tenha a tela de fundo. Ok? A princípio, é isso aqui. Daqui a pouquinho a gente já retorna nessa medida. Vamos ajustar agora a legenda, ok? A princípio, deixa eu até dar um zoom, para ficar mais fácil, né? Principalmente quem estiver assistindo aí de celular. Então, com o gráfico selecionado, a gente vai vir aqui na legenda. A princípio, olhem só, eu não quero um título, ok? Vou desabilitar o título. Perfeito. Eu quero que fique na parte superior central. Então, a gente já tem o cinzinho aqui da meta. Perfeito. Agora nós temos esse azul claro. Percebam que é a mesma cor da linha. O que eu quero fazer? Então, eu quero, né, que os rótulos de dados que estejam aqui no nosso gráfico seja somente referente ao faturamento. A nossa barrinha de faturamento, ela está com esse azul escuro. Então, essa linha aqui eu vou colocar da mesma cor. Então, a gente vem aqui em linhas, cores, onde tem esse rótulo 3 base, o que a gente vai fazer? Colocar a mesma cor do rótulo de dados. Perfeito. Já corrigimos aqui a cor. Agora, esse nome a gente vai trocar direto no gráfico. Com ele selecionado, você vem aqui nessa opção. E onde nós inserimos aqui o eixo Y da linha, a gente pode colocar assim, ó, faturamento. Agora, a gente já tem aqui a nossa legenda também perfeita. Agora, essa linha aqui, a gente não precisa dela, né? Então, a gente vem em linhas e na largura do traço, o que a gente vai fazer? Colocar tamanho 0, ok? Agora, o que a gente precisa corrigir? Esses valores aqui em cima, concorda comigo? Por quê? Aonde a diferença da meta foi maior que 0, então é onde essa barrinha azul é maior que essa barrinha cinza, está me retornando o valor que eu quero, está me retornando o valor do faturamento. Porém, quando a barrinha cinza é maior que a barrinha azul, está me retornando quem? O valor da meta, né? Então, eu quero corrigir isso. Eu quero que, independente do contexto que a gente estiver, eu quero que sempre me traga o valor do faturamento, ok? Vamos fazer isso? E aí, o que a gente precisa fazer? Retorna na medida, e aí agora em formato, a gente vai inserir aqui os formatos dinâmicos. E aí, a princípio, eu vou copiar um formato que eu já fiz. E aí, lembrando, tá, que todo esse código aqui eu já expliquei em um vídeo no canal. Ele todo passo a passo, tintim por tintim, ok? O que significa essas hashtags, o que significa essas vírgulas, esses pontos. Então já tem uma aula que eu vou deixar aqui no card, tá? Então se você tiver alguma dúvida desse formato dinâmico, dê uma olhada aqui na aula que está no card, ok? Aí com certeza vai clarear bastante suas ideias. Aí vamos fazer o seguinte, agora vamos apertar Enter. E aí, agora, só para vocês entenderem aqui, nós temos a medida, né, número 3, rótulo de base, e aqui ao lado a gente tem realmente o valor dela, porém, em formato é como ela será exibida aqui no nosso painel, ok? Show de bola. Prontinho, agora vamos ver se realmente está batendo. Vou selecionar aqui janeiro, olha o que está me retornando, 48,6, 48,6 milhões, tudo dinâmico. Vamos ver uma outra cobaia aqui, por exemplo, outubro, 155,1, 155,1, batendo perfeitamente, ok? Agora vamos fazer aqui algumas perfumarias. Então, no nosso rótulo de dados, a gente vai vir aqui em valor, lembrando que a gente tem que selecionar a série que a gente quer. Então, nesse caso aqui, cadê? Opa, seleciona aqui o gráfico. Agora nós vamos vir aqui em rótulo de dados, e aí, essa série aqui é o faturamento, ok? Que é aquela medida número 3 que a gente inseriu. Olhem só, essa medida número 3. Porém, agora há pouco, né, a gente precisou renomear ela aqui no campo do visual para aparecer o nome do faturamento. Então, esse nome que a gente renomeou apareceu aqui na série. Agora, a gente vai fazer uma formatação dela. Então, o valor que eu quero, olhem só, eu quero tamanho 8. Eu quero que fique aqui com a fonte calibre prontinho, dessa maneira aqui. Agora, eu já tenho o valor do faturamento. Eu quero, né, colocar aqui também, logo aqui abaixo, eu quero que tenha a porcentagem da meta que eu atingi. E agora, né, com a versão de dezembro de 2023, olha como é super fácil. Vou selecionar a seguinte opção. Vou vir aqui em detalhes. E agora eu vou pegar a medida da porcentagem da meta. Primeiro eu vou habilitar detalhes e vou trazer ela para cá, para o campo de dados. E aí percebam que apareceu um do lado do outro, tá? 155 milhões e aqui apareceu 00 percentual. Porém, né, olhem só, essa medida aqui da porcentagem da meta, eu já formatei ela para aparecer aqui com símbolo de porcentagem, tá bom?
Aí o que a gente vai fazer? Primeiro, eu quero que apareça a porcentagem. Então, a gente vai fazer o seguinte, exibir unidade, a gente vai marcar aqui como personalizar. Olhem só, daquele 00 já saiu aqui para porcentagem. Porém, eu não quero um do lado do outro, eu quero que fique um abaixo do outro. Então, em layout, ao invés de linha única, a gente coloca multilinha. A princípio, esse detalhe, eu vou colocar ele aqui com uma cor laranja, vou diminuir aqui o tamanho dele, e aí vou colocar aqui a fonte calibre. E aí, olhem só que engraçado, deve ser algum bug aqui. Eu queria colocar isso aqui em negrito, porém não apareceu aqui para mim. Então, vou selecionar esse visual, eu vou marcar agora o gráfico de colunas clusterizado, ok? Vai bagunçar aqui mesmo, mas é só para eu habilitar o negrito. Em detalhe, eu venho aqui e marco o negrito. Prontinho, já ficou aqui para mim. Agora eu volto para o gráfico que estava antes, gráfico de colunas agrupado e linha. Isso aqui deve ser um bug que com certeza já vai ser corrigido aí mais para frente. Porém, olhem só, agora tem o negrito aqui para mim, e agora, né, também já apareceu ele aqui, que não estava aparecendo antes, ok? Show! Agora eu quero fazer uma formatação condicional, né? Por quê? Olhem só, o que significa que eu bati a meta ou não? Significa quando eu atingir aqui, né, a porcentagem da meta, pelo menos no 100%. Então tem que ser maior ou igual a 100% para eu ter batido a meta. Abaixo de 100% eu não bati, ok? Então, a gente consegue ver aqui, ó, claramente que esses 3 meses aqui eu bati, esse aqui também, olhem só, agosto aqui também, porém, ó, de julho aqui para trás, tudo abaixo de 100%, eu não bati a meta. Então, quando a porcentagem da meta for maior ou igual a 100%, vai ficar numa cor verde, quando for menor ou igual a 100%, numa cor vermelha. Então, a gente vai vir aqui nessa opção, nesse FX, a gente vai deixar marcada essa opção gradiente, e aqui nós vamos escolher a cor. Nesse caso aqui, no meu cenário vai ser a cor vermelha, e aqui eu vou marcar essa cor verde. E aí eu vou marcar aqui personalizar, vou marcar aqui personalizar. E eu quero fazer a formatação condicional com base em qual medida? Aqui, ao invés de deixar essa medida número 3, rótulo de base, eu vou escolher, né, com base na porcentagem da meta. Ok? Então, porcentagem da meta, quando for maior ou igual a 1, ou seja, maior ou igual a 100%, ou não, quando for menor, né, e 100% fica nessa cor vermelha, quando for maior que 100%, vai ficar na cor verde. Olhem só, a gente já tem aqui a formatação condicional. E tudo isso aqui dinâmico. Olhem só, qualquer filtro que eu faço aqui, já vai formatando aqui para nós, ok? Show! Outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu coloquei aqui essa variação abaixo do rótulo de dados. Digamos que você queira que a variação fique acima. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos desmarcar aqui essa opção de detalhes e vamos ativar a opção aqui do título. E aí, aqui no título, a gente vai fazer o seguinte, vamos personalizar. E aí, aqui para personalizar, deveria aparecer um campo aqui para eu inserir uma medida. Então, deve ser aquele bug também do negrito, né? Então, vou fazer o seguinte, gráfico clusterizado. Agora, nós estamos aqui no rótulo de dados. Vamos aqui nos títulos. Agora sim, ó, coloquei aqui personalizar. Apareceu aqui o campo para eu inserir. O que eu quero colocar aqui no título? Vai ser quem? A nossa porcentagem da meta. Então, ele já apareceu aqui em cima. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, para personalizar, para ficar no formato que nós gostaríamos, ok? Agora é só a gente fazer tudo que a gente fez agora há pouco. Tamanho 8, vou colocar aqui a fonte calibre, também quero ele em negrito. Posso retornar o gráfico que estava antes, né, que é o gráfico de colunas agrupadas e linha. E aí vamos fazer a formatação condicional. Colocar aqui a cor vermelha, colocar aqui a cor verde. Eu quero fazer a formatação condicional agora, podemos fazer, só para vocês entenderem. Agora há pouco eu utilizei a porcentagem da meta, mas podemos utilizar essa medida que a gente fez aqui, diferença da meta, tá? Então, olhem só, os meses que bateu a meta, a diferença, né, da meta, ela é maior que zero. Quando não bateu a meta, ela vai ser menor que zero. Então a gente pode utilizar essa medida, né, para a gente fazer a nossa formatação condicional. Então, gradiente, com base em qual medida que eu vou fazer a formatação? Com base nessa medida agora, né, número 2. Diferença da meta. A cor abaixo de zero vai ser o vermelho, a cor acima de zero vai ser verde. A gente coloca personalizar, coloca o valor 0 nessa primeira opção, 0 nessa segunda, e aí já temos aqui o nosso rótulo de dados totalmente personalizado e dinâmico. Olhem só. Olha que incrível esse visual, né? E aí, galera, essa aula foi isso. Claro que agora vocês podem finalizar colocando aqui um título bacana, colocando também um subtítulo, uma linha de divisão entre título, subtítulo e o gráfico, ok? Tudo isso aqui é perfumaria fácil de fazer. E aí o intuito realmente, né, para a aula não ficar tão extensa, foi mostrar como fazer esse gráfico em si. E aí, se você curtiu essa aula, não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de comentar bastante o vídeo. Vocês curtindo e vocês comentando ajuda, né, o YouTube perceber que esse aqui é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. E com isso vocês ajudam demais o canal, ok? Então não deixe de dar essa força, viu, pessoal? E aí, ative o sininho também, porque agora em 2024
2024 a gente vai ter muitas novidades aqui no canal e aí vocês vão saber em primeira mão. Ok? Lembrando que esse aqui é um exemplo que a gente pode variar ele de várias e várias maneiras. Então, olhem só, eu gravei aqui essa aula para o YouTube, mas lá para o meu treinamento a gente tem já 16 aulas que serão disponibilizadas ali na próxima semana, com várias e várias variações desse gráfico. Por exemplo, o exemplo 5 parece o mesmo, porém, olhem só, o valor da meta, ele apareceu aqui embaixo. No exemplo 6, o que a gente tem? A gente tem as barrinhas sobrepostas com formatações condicionais. Então, tudo isso aqui utilizando visuais nativos, ok? A princípio aí já vão ser 16 aulas, somente das atualizações de dezembro. Fora, né, outras aulas que eu fiz aí das atualizações de novembro, de outubro, ok? Tudo aulas aí que são realmente, assim, bem fora da curva, que sai do comum, né? A gente consegue dar mais contextos para os nossos gráficos para que facilite as tomadas de decisões. Ok, galera? Essa aula foi isso. Não deixe de assistir essas aulas que eu vou deixar aqui como sugestões que vão complementar, tá, essa aula que você assistiu hoje. Ok? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.